capítulo 3, pensamento e vontade. A dor é o fruto do prazer? O binômio prazer-dor é um orientador de nossas ações. E sempre que possível, buscamos o prazer, ou aquilo que nos agrada, ou nos afastamos da dor, ou daquilo que nos desagrada. Por vezes, até postergamos o prazer em detrimento de uma dor presente, ou postergamos a dor em detrimento de um prazer momentâneo. Nossa razão e nossa inteligência podem trabalhar sobre o nosso prazer no sentido de bem orientá-lo para que ele não se transforme posteriormente em dor ou possa até ser prolongado, até ser prolongado, né? Afirmação. O prazer no mundo moderno fica sujeito aos apelos externos, bem como à mercê de nossas imperfeições. Aí a pergunta, né? Quando este prazer não é conduzido pela razão, ele poderá ser causa de nossas dores? Então, aí está a reflexão, é o relacionamento entre pensamento, né? Desejo, vontade, dor e prazer. A aula de hoje vai caminhar nesse sentido. Tem um capítulo também sobre o livre-arbítrio, mais para o final da aula. E a gente talvez vai conseguir fazer uma reflexão melhor a respeito desse textinho que a gente acabou de ouvir, né? Ok? Ô, Ricardo, a hora que eu li essa reflexão, me veio na mente aquela música do Legião Urbana que fala, né, que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? É, verdade. E engraçado ou não, olha o que eu tenho aqui na minha parede. Vontade. Vontade, desejo e necessidade. Ah, legal. Para mim, Vontade, assim, desejo. eu tô com vontade, é vontade mesmo ou é uma necessidade? Ou é um desejo? Porque, cara, é muito limítrofe tudo isso. Aí eu ponho aqui para eu ficar toda hora lembrando, sabe? E você falou isso, eu lembrei. Então, aí tem esse aspecto, né, da mediação da razão. A Tatiana está colocando, é necessidade, é apenas uma vontade. Eu acho que se as pessoas usassem esse critério, já se poupariam de muitos problemas. Né? Exatamente. Nossa, uma grande parte dos problemas Já se... seriam resolvidos. É. Agora, tem algumas pessoas que, mesmo mediando pela razão, sabendo que vai dar problema, faz mesmo assim. Então, se ela souber e tá indo por um caminho e sabe que pode, tudo bem, é a escolha dela, a gente tem escolha, né? Mas Então, aí mas entra a aí questão do vai ficar livre-arbítrio. passando vai ficar toda hora passando ali, até passar de É. fase, né? Aí uma hora que, nossa, passei de fase. Pronto, próxima. Ó, e tem uma frase, pessoal, tem uma frase que diz assim, vocês devem conhecer, talvez. Cuidado com seus desejos, eles podem se realizar. Exatamente. Perfeito. Não, isso é perfeito mesmo. E, assim, a gente Eu ouvi falou isso hoje daí há uns de 10 anos, eu nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. a gente conversou de mídia aqui, acho que a Joelma apontou isso, a Patrícia, né? A mídia hoje, ela faz com que a gente seja consumista, um ser desejante, né? Então, ela o tempo todo está instigando os nossos desejos. E aí, nesse instigar os desejos, vem o impulso leva a gente a fazer coisas impensadas. É porque é algo que é Mas, sensitivo, né? Você sente, assim, você não consegue pensar, você sente. O cara faz você sentir necessidade de ter aquilo, comprar aquilo, sei lá. e esse bombardeamento de informação no sentido do apelo ao desejo, ele está assim, muito mais intenso, porque com as mídias eletrônicas, você é bombardeado de todos os lados. Exatamente. Se você manifesta o Você nem desejo de alguma precisa. coisa, vai lá, faz.
Uma existe um. pesquisa, pronto, nossa, Só sabe? vem aquilo para você, né? Existe um Eu, por exemplo, filme. fiz um tempo atrás um exercício de pesquisa, assim, aleatório mesmo, uma coisa que eu só queria ter uma ideia, uma coisa vaga que eu pretendo fazer no futuro, não sei lá quando. Ah, para quê? Só vem isso Já pra você veio linha agora. de já veio linha de financiamento, já veio. Cara, é absurdo. Os bits e bytes estão. Absurdo. Existe um filme É, na Netflix, chama, acho que O Perigo das Redes Sociais, e ele conta como o Facebook e outros similares, eles rodam os scripts lá para fazer com que você fique preso, não só nas redes sociais, como também consuma. Eles têm algoritmos para tudo. Então, assim, sei. você fica preso, eu desejo, eu quero, e aí você vai, né? E ele vai trabalhando exatamente isso. Não, é Tem um absurdo. Você episódio procura. aqui em casa que é até anedótico. Meu enteado gosta de sagu. E aí ele faz o sagu e o sagu dele não dá muito certo. Eu falei, deixa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pesquisinha na internet aí e depois eu faço. Meia hora depois já tinha lá no meu coisa a receita de sagu. Eu nem sei como é que. Porque apareceu aquilo. Eu falei, você está me ouvindo aqui dentro de casa, não é possível. É coincidência, né? Mas diz que Então perguntou para desse Gisele jeito. Bündchen, né, com quem que ela gostaria de se parecer, né? Ela falou assim, eu gostaria de se parecer comigo mesmo quando eu estou na capa da revista, né? Porque é tanto Photoshop, é tanta produção que até eu queria me parecer com ela quando ela está na capa de revista. É impressionante. Eu acho que quem tem aí uma Alexa em casa tem que ter o cuidado, porque tudo que vai ali é registrado e vai para a mídia e aí volta todo o estímulo super, né? Super estímulo para você adquirir, obter alguma coisa, e Às vezes você não com está nem N facilidades precisando. para você obter, É. por aí vai. Eu já vi A até sociedade, curso, estava procurando curso, aí o curso, pá, apareceu lá um valor, beleza, eu fechei, não, vou fazer não. Cara, depois eles começaram ao mesmo curso, estava tipo assim, 30% do valor. Falei, não, você calma sofre um aí, não é assédio possível, gente. eletrônico. É absurdo. É Eu absurdo. passei por isso também com relação ao curso. Fiz aquelas aulas gratuitas, são as primeiras que eles dão, né? E você acha que aí você vai fazer e só por curiosidade eles vão te deixar em paz. Não, Não deixa, né? não te deixa. Tem meses recebendo, deletando caixa de e-mail, porque foi só uma curiosidade mesmo, não era um assunto que eu queria me aprofundar. Assim. Então, é isso aí, a sociedade que está, realmente, ela está mexendo com os nossos desejos. E aí a razão, a filosofia é muito importante por causa disso, né? O consumismo desenfreado, o materialismo está bastante presente. Então, se a gente não tiver essa compreensão, a gente acaba se deixando levar, né, para o comportamento de massa, que é o que acontece com a maioria. Uma grande parte da sociedade está sendo conduzida e almeja coisas que são de comportamento de massa, não que para ela tenha um significado especial ou vá realizá-la. Né? A questão também que foi colocada aí, que eu acho que foi muito interessante, é essa da pessoa gravar um vídeo e fazer sucesso. Aí, de repente, a pessoa não tem conteúdo para manter o sucesso. É. Aí ela vive uma ilha de fantasia durante um período e depois essa ilha de fantasia começa a se desmoronar. Porque não tem conteúdo para manter aquilo. E muitas vezes foi até casual, né? Foi nada nem muito pensado. Então, acho que isso aí a gente tem muitos exemplos aí na sociedade. Vamos lá, então, para a introdução 3.1. Quem poderia ler? Estão enxergando todos? Sim, posso ler.
Aí quem tiver aí a apostila pode ler na própria apostila, tá? Essa é mais Tá. para auxílio. Este capítulo tem por objetivo explorar os assuntos do título que tão próximo do espírito se encontram. Ou melhor, são atributos do espírito. A investigação prossegue no sentido de formarmos nossos pensamentos sobre a questão de onde ela reside, se dentro ou fora do corpo físico. Os assuntos tratados nessa aula se encontram no limite do físico e do extrafísico, ou do corpóreo e do extracorpóreo. Desejamos compreender melhor esses limites. Vamos perceber que os limites da ciência da matéria estão muito próximos de nós. O cérebro ainda é uma incógnita para o homem. Portanto, a metafísica se inicia justo nestes limites que se encontram tão próximos de nós. Somos ilimitados? Ok, boa reflexão, hein? Jamais ilimitados. Nós somos limitados. Muito, eu acho. Ai, Jesus. Então, essa é uma questão bastante interessante, que a gente pode voltar lá na dupla, né? Heráclito e Parmênides. Para Heráclito, a realidade é aquilo tudo que se move, se transforma, e nada tem existência em si. Agora, para Parmênides, o ser é, e não pode deixar de ser. Então, aí entra essa questão do ilimitado. O ilimitado é quando se fala do espírito. Então, assim, não é que Heráclito está certo ou Parmênides está certo. Ambos estão certos. Só que Heráclito faz a leitura da materialidade, enquanto que Parmênides faz uma leitura do ser espiritual, daquilo que é. Até por isso também, outro exemplo bastante famoso disso é quando a gente vai falar de Deus. Deus, o que é? Aquilo que é. Por isso que eles falam assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sou esse ser absoluto. Então, e aí eu acho que quando a gente entra no campo do pensamento, quando a gente vai falar da mente e da consciência, nós estamos falando de algo que ainda não está definido claramente pela ciência. A ciência reconhece que existe, porém não sabe descrever o que seria o pensamento, o que seria a mente, o que seria a consciência. Quando eu falo definir o que seria, não é falar as características dela, não é isso. É o que ela é enquanto substância. O espírito, a gente pode falar das características. Ele aparece, ele é diáfano, ele é etéreo, ele se materializa. Mas a gente não está definindo a substância do espírito. Entenderam a diferença? E aí é incógnita, é o grande desafio, né? O pensamento é algo? Se ele é algo, ele tem alguma materialidade? Ou se ele é imaterial, ele tem uma existência efêmera, surge, depois some? Mas aí como é que fica a memória? A memória não é pensamento guardado? Então dá a entender que o pensamento ele também se deposita em algum lugar. E aí eu sempre lembro de Né? uma coisa. Sempre lembro de uma Pode coisa falar. que meu pai me falou uma vez, que era algo assim, que os nossos pensamentos, eles, se você crê nele veementemente, ele se materializa. Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque ele vai trazer aquela projeção na atualidade, assim. Então, eu passei uma fase que eu tinha muito pensamento ruim. E aí eu falei, pá, né, a gente conversa muito.
E ele falou, filha, toda vez que vier, você, no mesmo momento, você muda, inverte, pensa alguma coisa boa, na mesmo momento. Quando veio, você pá. Quando veio, você pá. Se vier 5 vezes na mesma hora. Porque esses pensamentos, eu não sei explicar, né? Mas, assim, e já coisas que eu já passei, assim, sabe quando você parece que é déjà vu? Você já vi aquilo. Eu já vi aquilo. É estranho Sim. isso. É estranho. Então, assim, o pensamento, eu acho que ele fica guardado e ele se projeta de alguma forma no atual, assim, sabe? Não sei nem falar, explicar. Sim. E é realmente uma questão dificílima. Ainda não há respostas. Por tudo que eu já li, não encontrei ainda, e eu até encontro artigos onde essa discussão ainda está muito premente ainda. Questionamento com relação a isso, né? Com a física quântica, isso se agravou, porque fala que o pensamento da pessoa que está praticando o experimento interfere na onda material. Então, quer dizer, esse pensamento Porque que é interfere. energia, né? É Então, o que energia. ele é que ele Energia. interfere dessa forma? E aí, sim, eu não sei se seu pai tinha uma visão espiritualista ou espírita, porque nós entendemos o pensamento como partículas mentais, que estão num nível muito rarefeito, mas que têm existência. Por isso que se fala em formas pensamentos. É o pensamento plasmado criando forma num nível etéreo, que fica lá impresso aquela marca, que nos envolve como uma nuvem. Então, eu, por exemplo, quando sou uma pessoa triste, depressiva, eu estou criando o tempo todo e alimentando as formas, pensamentos que me circundam. E cada vez mais. Aí exige uma decisão do espírito, uma vontade, que nós vamos falar hoje, de mudar esse quadro. Então, essa dica que seu pai te deu é ótima. Inclusive, eu acho até interessante que os evangélicos usam muito isso. Eles falam muito do poder da palavra. E falam, inclusive, que você tem que dizer em voz alta, Isso, para você ouvir. Ele falava para isso você mesmo. ouvir. Para você se ouvir falando Se aquilo. você tem um pensamento negativo, você declara em voz alta, rejeito esse pensamento. Interessante a didática deles, esse método. Porque eles entendem a força das palavras, do pensamento. Do pensamento e das palavras, né? É, eu entendo isso como uma neurolinguística. Né? Então, assim, e é isso mesmo. Eu faço esse exercício que o seu pai recomendou, acho que nós. Hein? Começou a vir um pensamento, eu tenho uma autocrítica com relação aos meus pensamentos. Tudo bem, isso veio na minha cabeça, mas não está dentro dos princípios que eu aceito. Rejeito o pensamento. Negado. Porque até na tem que ser. Porque na concepção espírita, esse pensamento mesmo não sabe nem ser nosso. Não é? Não pode ter um pensamento intruso, um pensamento obsessivo, Sim. né? Pode atravessar nossas ondas mentais parecendo que é você, mas não. Porque você entrou naquela sintonia, aí capta aquele tipo de pensamento, ele vem como se fosse seu. Aí a importância do autoconhecimento, da reforma, você fala para você, não, esse tipo de pensamento, de ideia não faz parte dos meus valores. Rejeitá-los. Se a gente conseguir fazer isso, já é um grande caminho. Matar na raiz ali, bola para frente. Agora, quando a gente alimenta, a gente sabe que alimentando, aí lá no livro dos Espíritos vai falar que no perispírito as marcas elas vão se causando uma impressão que um dia vão motivar os nossos atos. Aí é o perigo. Aí é o é perigo. isso. Inconscientemente você vai partindo naquela direção. E em termos espirituais, agrava um pouco mais, porque se a intenção é fazer algum mal,
eu posso encontrar até parceiros Que vai de vai te realizar ajudar, né? aquele. Ó, eu lembro bem de um episódio dramático de um rapaz que entrou num cinema com uma metralhadora, uma espingarda, eu não lembro agora exatamente o que era, atirou nas pessoas no cinema, caminhou no corredor, se estava no palco, atravessou até o banheiro lá no fundo, foi lá e deu um tiro no espelho. Ele replicou um jogo que ele jogava que chama Doom. Ele replicou uma cena daquele jogo na vida real. Então veja que grau que chegou, né? Aquela cena marcou ele alimentou ela e foi às vias de fato. Um exemplo dramático aqui que eu estou dando para vocês, não precisa ser isso, mas pode ser pequenas coisas, né? Então, acho que na doutrina espírita, quando vai falar do pensamento, o pensamento ganha uma dimensão muito grande. Eu entendo que nem todos estão preparados, então por isso que algumas coisas têm que ter o tempo de cada um, e na medida que a gente vai adquirindo e está preparado para isso, a gente consegue lidar melhor, porque é como se você fosse colocado para você uma máquina mais sofisticada. Se você ainda é muito rudimentar, você não consegue, né, manusear. Então, é preciso você passar por estágios de máquinas menos complexas para poder chegar naquela e conseguir tirar um bom resultado. Eu estou falando aqui com a minha cabeça de engenheiro projetista. Isso que eu ia falar, já estou pensando no simulador aqui, nos aviões menores, para o cara chegar no aviãozão. E aos poucos Mas vai, precisa chegar lá. Aí sim, se você Professor, tem o autoconhecimento e o autodomínio, você vai tirar grande proveito daquilo. Por isso, falando orar, nisso que vocês estão o falando, valor da prece, o pensamento positivo. Tá? falando nisso que vocês estão falando, olha que legal. Pode falar. Provérbios, olha quando que foi escrito os provérbios. Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que legal. E o Que provérbio foi legal. escrito há quanto tempo? Ó? Então, aí isso é um aspecto interessante, né? Algumas máximas que nos conduzem, e mesmo que a gente não tenha compreensão, elas funcionam, né? Então, tem muitas pessoas que precisam de orientadores, até mesmo pastores, padres, que chegam e dão algumas orientações nesse sentido. Muitas vezes o próprio padre tem o conhecimento da dinâmica espiritual, mas ele não precisa explicar a dinâmica espiritual, porque pode impressionar muito a pessoa. Então, ele vai dar máximas, uma cartilha de procedimentos. Hora de manhã, quando você estiver na situação, faz assim, sabe, por aí vai. Né? Agora, nós aqui que chegamos no curso de Filosofia Espírita, a gente quer mergulhar dentro do entendimento. E esse é o desafio, né? Compreender a mecânica do pensamento. Com certeza, o assunto desse aqui a gente só vai pincelar. Não tem como. É muito vasto, amplo, mas vamos lá, esse exercício é sempre bom. Eu acho que eu adoro esse tema. Vamos lá. Imaginação, quem poderia ler o 3.2? Posso ler? Pode ler, João, agradeço. Imaginação. Pela imaginação, relacionamos-nos com o ausente e com o inexistente. Perceber esta folha é relacionar-se com sua presença e existência. Imaginar um livro é relacionar-se ou com a imagem do livro percebido ou com um livro ausente e inexistente, que ainda não foi escrito, e é apenas o livro possível. Graças à imaginação, abra-se para nós o tempo futuro e o campo dos possíveis. A percepção observa as coisas, as pessoas, as situações. Observar é jamais ter uma coisa.
pessoa ou situação de uma só vez e por inteiro. A percepção observa porque alcança as coisas, as pessoas, as situações por perfis, perspectivas, faces diferentes, que vão sendo articuladas umas às outras, num processo sem fim, podendo sempre enriquecer o nosso conhecimento, perceber aspectos novos e ir completando o percebido com novos dados ou aspectos. A imaginação, ao contrário, não observa o objeto. Cada imagem põe o objeto por inteiro. Se uma pessoa apaixonada tem diante de si a fotografia da pessoa amada, tem a imagem dela. Ao olhá-la, não olha para as manchas coloridas, para os traços reproduzidos no papel, não presta atenção no trabalho do fotógrafo, mas torna presente a pessoa amada ausente. A imagem é diferente do percebido porque ela é um análogo do ausente, sua presentificação. Em outras palavras, percebemos e imaginamos ao mesmo tempo, embora perceber e imaginar sejam diferentes. Percebo a fotografia e imagino a pessoa amada. Percebo a fisionomia da pessoa fotografada, o olhar, o sorriso, as mãos, as roupas, e imagino a sedução do olhar, a doçura do sorriso, a sutileza dos gestos, a preferência de certas roupas. São dois estados de consciência simultâneas e diferentes. A imaginação pode ser reprodutora ou criadora em várias modalidades. Imaginação reprodutora, propriamente dita, isto é, a imaginação que toma suas imagens da percepção e da memória. Imaginação evocadora, que presentifica o ausente por meio de imagens com forte tonalidade afetiva. Imaginação irrealizadora, que torna ausente o presente e nos coloca vivendo numa outra realidade, que é a nossa, como no sonho, no devaneio e no brinquedo. Essa imaginação tem forte tonalidade de magia. Imaginação fabuladora, de caráter social ou coletivo, que cria os mitos e as lendas, pelos quais uma sociedade, um grupo social ou uma comunidade imaginam sua própria origem e a origem de todas as coisas, oferecendo uma explicação para seu presente e, sobretudo, para a morte. É a imaginação religiosa. Imaginação criadora, que inventa ou cria o novo nas artes, nas técnicas e na filosofia. Aqui combinam-se elementos efetivos, intelectuais e culturais, que preparam as condições para que algo novo seja criado e que só existia, primeiro, como imagem prospectiva ou como uma possibilidade. Ok, obrigado, Joelma. Muito bom. Então, aí, ó, esse item falando da imaginação, né? Eu achei bastante interessante quando ele diz aqui, ó, graças à imaginação, abre-se para nós o tempo futuro e o campo dos possíveis. Essa é uma capacidade humana que diferencia ele dos animais, que é a capacidade imaginativa de projetar o pensamento no futuro ou até mesmo no passado. Eu E aí, grifei exatamente essa parte, acredita? legal, estamos em sintonia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente projeta no futuro, que são nossos sonhos, aquilo que a gente deseja conquistar, uma casa própria, por exemplo. Essa imaginação projetada no futuro, que superou os limites do tempo e do espaço, vai criar uma motivação para o hoje. Então, a partir dessa ideia,
está lá no tempo, no futuro, nós vamos tomar ações no presente para que ela ocorra. Vamos dizer assim, um exemplo um pouco mais grosseiro, mas eu acho que dá para ilustrar. Um animal preso na jaula, ele fica procurando meios, né, de sair, brechas. Se ele perceber que dá para fazer aqui, ali e tal, mais. O ser humano, ele vai, ao estar na mesma situação, ele vai imaginar o que ele pode fazer para sair daquela situação. E através de atitudes, muitas vezes, que não têm um efeito imediato, mas que combinada uma com outras, lá no futuro ele vai conseguir sair daquele lugar. Ok? Então, é essa capacidade de pensamento, de imaginação e também do pensamento abstrato, e aí quando fala da religião, da imaginação fabuladora ou religiosa, é a nossa capacidade de pensamento abstrato. Provavelmente o animal, quando ele enxerga a natureza, ele apenas percebe, sente e reage por impulsos de estímulo e resposta. Se está bom, fica bem. Se está ruim, eu desagrado e tomo uma ação pela lei de estímulo e resposta. Agora, o ser humano, com a sua capacidade de pensamento abstrato, ele olha a natureza e já vai fazer leituras que vão muito além daquilo que está sendo observado. É quando você olha, por exemplo, uma planta magnífica. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Às vezes eu paro para passear num jardim, num parque da cidade. Aí eu olho lá uma palmeira, olho a construção daquela tecelagem de fibras, que são todas idênticas, em gomos, subindo até em cima. Uma planta bonita que você vê o veio central saindo, outros veios, formando uma imagem maravilhosa. Eu não me contento só em observar, aquilo me leva a pensar em outras coisas. Puxa vida, o que faz com que essa planta seja assim, ela se apresenta com essa beleza, com essa simetria, com essa proporção, né? Então, aí nos eleva a uma outra concepção. Poxa, se tudo isso invoca algo além, maior. E aí nós vamos contemplar a natureza, o pôr do sol, o céu estrelado, com admiração, espanto. Aí surge a filosofia, que é onde ele trabalha o pensamento abstrato. Esse universo mental não existe para o animal. Ok? Se existe alguma coisa, vamos dizer, nos chimpanzés, algum animal superior, é uma coisa ainda muito embrionária, porque a gente não vê ali nas suas atitudes as consequências desse tipo de pensamento. Não tem nada na atitude deles, por exemplo, que vai mostrar que eles estão pensando ou se preocupando com essas questões. É uma coisa mais do dia a dia, do hoje. Amanhã vem de novo, eles repetem os mesmos atos, se enfrentam os mesmos problemas fazendo as mesmas coisas. O ser humano não. Às vezes, quando o problema se repete, ele já pensa na solução definitiva. Ele vai elaborar algo mais complexo através do exercício da imaginação que possa... esse problema que eu sempre tenho, eu não vou ter mais. E aí, então, nós vamos entrar aí também na questão dos instintos, dos hábitos, né, que é o que mais governa os animais, mais para frente. Com relação às variedades de imaginação reprodutora
evocadora, irrealizadora, fabuladora e criadora. Ficou dúvidas? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida em alguma delas? Eu acho que está tranquilo, né? Reprodutora é reproduzir, então, as imagens que nós percebemos. Evocadora é aquela que presentifica o ausente. É uma evocação mental de um momento que não está mais presente. Eu trago ele para o hoje, através da imaginação. A irrealizadora, né, como torna ausente o presente e nos coloca vivendo em outra realidade. Então, é irrealizadora no sentido de nos transportar para uma outra realidade, para um outro mundo. E aí ele cita o devaneio, o brinquedo. Eu acho até tem inúmeras outras situações que poderiam entrar, né, com essa capacidade. Por exemplo, eu acho que as artes, de uma forma em geral, têm essa capacidade de imaginação realizadora, porque a música nos eleva até lugares de devaneios, a arte visual também, no cinema, entre outras coisas, né? Então, são inúmeras situações que vão se encaixar nessa imaginação realizadora. Fabuladora, que vem da sociedade, através de mitos e lendas, tranquilo. E a criadora, que inventa o crio novo através das artes, das técnicas, da filosofia. Né? Aí aquela ressalva, né? Criar e criar, né? A gente sempre ouviu aqui no curso, né? Então, aí, talvez seria imaginação criadora. Quem cria é Deus. Né? Talvez é uma correção que eu poderia estar fazendo aí. Mas é um detalhe técnico, eu acho que é só menos importância. Ok? 3.3, instintos, hábitos e inteligência. Quem poderia ler? Eu leio. Instintos, hábitos e inteligência. O instinto é inato e busca satisfazer necessidades de sobrevivência do corpo físico. Temos os seguintes exemplos: a busca de comida, da água, das necessidades fisiológicas e de reprodução. O hábito é adquirido por uma necessidade não básica, mas compulsória. Como exemplo, temos o dirigir um automóvel, a sua troca de marchas, o andar de bicicleta, o nadar, o patinar. A tendência do instinto e do hábito é a repetição e o automatismo das respostas aos problemas. A inteligência humana, enquanto atividade mental e de linguagem, pode ser definida como a capacidade para enfrentar ou colocar diante de si problemas práticos e teóricos para os quais encontra, elabora ou concebe soluções, seja pela criação de instrumentos práticos, as técnicas, seja pela criação de significações, ideias e conceitos, caracteriza-se pela flexibilidade, plasticidade e inovação, bem como pela possibilidade de transformar a própria realidade, trabalho, artes, técnicas, ações, políticas, etc. A inteligência se realiza, portanto, como conhecimento e ação. A inteligência recolhe e reúne os dados oferecidos pela percepção, pela imaginação, pela memória e pela linguagem, formando redes de significações com as quais organizamos e ordenamos nosso mundo, nossa vida, recebendo e dando sentido a eles. Joia. Obrigado, Manuel. Nada. Muito bom. Então, o instinto é como uma programação, né? Um software que está instalado em nós, nos animais. E tem alguns exemplos de instinto que são espantosos, né? O que me chama a atenção é o castor.
O castor, pelo instinto, eles têm uma necessidade de acumular madeira para fazer um dique, e esse dique ele vai acumular madeira de acordo com as dimensões ali do local onde ele vive, do rio. E aí o interessante é que ele vai acumulando porque ele vai fazer uma toca. E aí uma coisa que eu acho que é bem fantástica do castor, que ele, quando acumula madeira, ele sabe que não pode fechar o leito do rio. Tem que passar alguma água por baixo. Tem que passar alguma água, tem que ter um vão. Então não dá para fechar como um todo. E aí o castor, por instinto, ele vai pensar no futuro, quando as águas vão congelar. Então, essa passagem é feita de tal forma que aquela água que congela, que muitas vezes 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, não pode impedir a passagem dele. Então, depende da região, do lugar onde está, ele já vai agir por instinto nessa construção, mecanicamente, prevendo o futuro que ainda vai acontecer lá na frente. Ok? Existem outros inúmeros exemplos, a lista é grande, desse mecanismo providencial, né? Que é o instinto. Aí tem o hábito, ele coloca aí a questão do hábito. O hábito já é uma coisa consciente, onde nós vamos ter o aprendizado, mas tanto o instinto quanto o hábito, eles se tornam mecanismos automáticos. Então, assim, para a gente ter uma ideia da importância do instinto e do hábito, é pensar se não houvesse esse automatismo, como seria? O exercício filosófico. Imagina se a gente não tivesse esses automatismos, como seria? Eu Difícil, acho que né? seria perigoso, Teríamos que né? estar aprendendo Porque tudo o tempo todo. Pode falar, Patrícia. eu acho que, de certa forma, né, tanto instinto quanto o hábito automático, eles são também uma forma de defesa, de segurança, né? A gente ia ter que estar Sei. aprendendo tudo na hora para resolver as coisas. Tudo na hora para resolver os problemas. Tem alguns filmes que brincam com isso. Quando a pessoa lá tem amnésia, e aí esquece tudo, e ela tem que aprender tudo de novo o tempo todo. Aí é uma tristeza, né? Porque, imagina. Agora, isso imaginando que o corpo está perfeito, porque no nosso corpo já tem automatismos do batida do coração, circulação sanguínea, todos os órgãos funcionam à base de automatismos. São conquistas, né, do espírito, no seu trânsito na materialidade, que vão definindo uma forma de funcionar. E vira o automatismo ali. A gente tem nós, vamos dizer assim, toda a história ancestral. O ser humano, quando ele vai no feto, no período da embriogênese, ele revisita todas as etapas anteriores. Do réptil, do animal, e por aí vai. Quando a gente pensa lá na formação do cérebro, tem uma parte mais interior do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. Então, as funções mais ancestrais nossas estão lá. São mecanismos cerebrais que foram criados em função dos automatismos evolucionários. Foram sendo conquistados ao longo da evolução. Ok? Depois eu vou pôr a figurinha para vocês, para mostrar aí o cérebro reptiliano para vocês. Tá bom? A inteligência, acho que dispensa até muitos comentários, né, gente? A gente sabe o que é inteligência, colocar os problemas, a partir de conceber soluções, criar instrumentos práticos.
A questão da plasticidade, flexibilidade, da inteligência, as técnicas. Agora, é importante dizer que o cérebro ele é o órgão onde se manifesta o espírito. Então, se o cérebro está defeituoso, mesmo que a parte espiritual esteja completa, vai ter dificuldade de se manifestar. Porque há uma limitação no físico. Tudo bem? Então, meu espírito está ok, mas eu vi uma prova nessa vida, o cérebro com uma certa limitação neuronal. Então, aquilo vai me dificultar a me expressar. Não consigo me expressar, porque tenho limitação no aparelho físico. Agora, pode acontecer também, eu acredito, o cérebro inteiramente saudável, mas com o espírito que tenha problemas na parte espiritual. Aí o cérebro está ali completinho, pronto para manifestar, mas não vai manifestar adequadamente, porque a limitação está no espírito. E o pior dos mundos é quando tem o cérebro com avaria e o espírito também comprometido. Melhor dos mundos, cérebro perfeito e o espírito sem nenhum problema de origem mental aí que possa impedir sua manifestação. Tudo bem? Ficou claro isso? Uma coisa é a gente, por exemplo, quer fazer uma apresentação de aula e vocês chegarem para o Ricardo e dar um 586 para ele. No meu tempo antigo era isso, um computador, e outra é vir com o último tipo, Pentium, sei lá, eu nem sei qual mais é a última geração. Até que eu me lembro era Pentium 7, sei lá. Então, assim, vai sair uma outra apresentação, o mesmo Ricardo fazendo. Porque aquele computador me fornece muito mais recursos para manifestar aquilo que eu concebo na minha mente. Ok? O exemplo aí ajudou? Tranquilo? Outra coisa a ser entendida é que o espírito que está passando por uma prova com a limitação física, se ele tem uma boa relação com essa limitação física de aceitação, ele está evoluindo espiritualmente. Se aquilo lhe causa dor, sofrimento, mágoa, tristeza, infelizmente ele vai precisar trabalhar aceitação, paciência, resignação, que às vezes é assim, eu penso bem, mas na hora de falar eu sou gago. E aí, se eu vou trabalhar o quê? A gagueira vai trabalhar o orgulho, a vaidade, e por aí vai, né? São limitações que colocam o espírito à prova. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Aí, então, nesse item 3.4, eu vou mostrar alguns slides para vocês, mas vamos fazer a leitura primeiro aí do 3.4. Quem poderia fazer? Eu faço. Então, Carlos. 3.4, pensamentos. O pensamento, porém, vai além do trabalho da inteligência. Abstrai, ou seja, separa os dados das condições imediatas de nossa experiência e os elabora sob a forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas e necessárias entre eles pelo raciocínio, indução e dedução, pela análise e pela síntese. Formula teorias, procura prová-las e verificá-las, pois está voltada para a verdade do conhecimento. Um conceito ou uma ideia é uma rede de significações que nos oferece o sentido interno e essencial daquilo a que se refere. Os nexos causais ou as relações necessárias entre seus elementos, de sorte que, por eles
conhecemos a origem, os princípios, as consequências, as causas e os efeitos daquilo a que se refere. Por exemplo, vejo rosas, margaridas, girassóis, mas concebo pelo pensamento o conceito ou a ideia universal de flor. O pensamento elabora teorias, ou seja, uma explicação ou interpretação intelectual de um conjunto de fenômenos e significações, objetos, fatos, situações, acontecimentos, que estabelece a natureza, o valor e a verdade de tais fenômenos. O pensamento propõe e elabora teorias e cria métodos. Quando pensamos, pomos em movimento o que nos vem da percepção, da imaginação e da memória. Aprendemos o sentido das palavras, encadeamos e articulamos significações, algumas vindas da nossa experiência sensível, outras de nosso raciocínio, outras formadas pelas relações entre imagens, palavras, lembranças e ideias anteriores. O pensamento aprende, compara, separa, analisa, reúne, ordena, sintetiza, conclui, reflete, decifra, interpreta, interroga. Aí, Em resumo, a gente é o que pensa. Somos o que isso. pensamos. Então, obrigado, Carlos. Vamos voltar aqui, então, no começo. Tem algumas frases aí um pouco mais elaboradas aí, né? Os dados das condições imediatas de nossa experiência. Os elabora sobre a forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas. Então, assim, muitos dos nossos pensamentos, nossas ideias, são formadas de pequenas outras ideias menores, alguns conceitos, somado ao outro, vai elaborar um pensamento mais complexo. A figura do triângulo. Eu vou imaginar, bom, uma figura com 3 lados. Mas tem o vértice, tem o ângulo. Que tipo de triângulo, então? Ok? Então, vai ficando cada vez mais complexo. Agora, o interessante que o texto nos fala é que, a despeito de ser um triângulo equilátero, um triângulo de outra forma, há uma ideia universal de triângulo, que nos vem à mente. Quando eu penso triângulo, já vem uma ideia desse triângulo ideal, vamos dizer assim. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Não é isso? É o primeiro que vem à nossa mente. Depois você pode ter um triângulo caído para a direita, para a esquerda, um triângulo mais assim ou ali, mas o primeiro que vem é esse triângulo. E aí vai nos remeter aqui, quando a gente pensa no triângulo ideal. Isso nos remete a quem? Quando o texto na apostila fala da ideia universal de uma flor. São muitas as flores, mas quando a gente pensa numa flor, a gente pensa em caule, folha e a flor propriamente dita, né? As pétalas. Ricardo, Oi. eu tenho uma certa dificuldade em diferenciar ideia de pensamento, né? Então, por exemplo, no começo está dizendo que o pensamento vai além do trabalho da inteligência, abstrai, né? Ou seja, separa os dados das condições imediatas de nossa experiência e os elabora sobre a forma de conceitos, ideias e juízos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de separar a
diferença de pensamento e ideia. Então, aí assim, é uma questão até na filosofia discutida. Quando eu falei aqui para vocês, assim, a ideia da flor nos remete a quem? A Platão. Lembra lá, Mundo das Ideias? Então, assim, para o materialista, ideia e pensamento é a mesma coisa. Sim. Agora, para o espiritualista, a ideia pode ser um ente. Um ente, um ser. Só que um ente de outra natureza. Por isso que Platão falava do mundo das ideias. Ok? E para nós é assim, por exemplo, quando a gente fala assim, a Terra, nosso planeta, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Não está remetendo à ideia de Platão? Muito similar. Esse mundo é uma cópia imperfeita, mas existe uma Terra ideal. A ideia está relacionada também com a imaginação? Então, isso, porque o pensamento ele pode, através da imaginação, visualizar esse ente perfeito. Aí a dúvida na filosofia é se esse ente perfeito idealizado tem existência ou não. Compreendeu, Carlos? Mais ou menos. Mais ou menos. A ideia também Por pode ser exemplo, tudo bem, surgiram os animais, surgiu muita coisa. Isso surgiu pela própria matéria ou havia uma mente que pensava o cavalo? Alguém E criou. aí, então, essa mente, através de mecanismos incompreensíveis para nós, fez com que o cavalo se manifestasse. E vamos dizer que no nosso mundo ele se manifesta de várias maneiras. Pode ser que essa ideia do cavalo, se ela for universal, se manifesta num outro mundo de uma outra forma. Se o criador desse mundo A e o criador do mundo B for o mesmo. Consegui? Ajudou? Complicou mais ainda. Complicou. A gente sempre fala assim, olha, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Quer dizer, está relacionado com o texto aí, né? Eu articulei uma sequência de fatos, acontecimentos, conceitos. Eu trabalhei alguma coisa, né? E aí veio o pensamento. Depois uma reflexão, eu não sei bem o termo certo, né? Aí, Mas nesse eu caso, trabalhei. Oi? Carlos, nesse caso aí, a tua ideia é uma consequência do pensamento. Isso. Eu quero dizer isso daí. Na medida em que você trabalha situações, fatos, oportunidades, reflexões, você fala, opa, ideia, tive uma ideia, né? Eureka, como se falava, né? Antigamente, eureka. Ou seja, depois que você trabalhou uma série de coisas, veio um pensamento. Talvez essa ideia aí seja a consequência realmente de Não, mas vários pensamentos. essa ideia ela está limitada à sua condição de pensar, Sim. que varia de indivíduo para indivíduo. Percebendo o mesmo acontecimento, indivíduos têm pensamentos e ideias diferentes. Ok? O Sócrates, ele fazia esse exercício. Ele chegava em um, o cara falava, não, eu entendo isso. Era a ideia que ele tinha. Ele perguntava para o outro, isso. Aí o Sócrates questionava, mas se você tem uma ideia, você tem outra, onde é que está a ideia universal? Qual que é o VAR? Por exemplo, a questão da justiça. Você pensa na justiça de um jeito, fulano pensa de outro. Mas qual é a verdadeira justiça? É aí onde a gente parte para a abstração. Tirando os elementos pessoais de cada lado,
onde é que eu chego no centro do significado de justiça? Eu estudei há algum tempo aí um pouco de logosofia, inclusive eu falei para você, né, Ricardo? E lá eles falam sobre o Sim. pensamento, né? Eles podem ser próprios ou alheios, né? E lá, inclusive, eles falam que a maioria dos nossos pensamentos são alheios, não são nossos, né? Pode ser positivo e negativo, né? Pode ser obsessivo ou então que está sob controle da gente, né? Então, eu acho que essa questão da ideia, o que o Manuel ajudou, eu acho que é uma consequência, né, de vários pensamentos que a gente junta, ou voluntária ou involuntariamente, de reflexão, que chega em alguma coisa, não é não? Não, mas aí, ô, Caio, tudo bem. Isso aí é uma primeira camada dessa discussão, tá? Aí, se a Sim, gente for perceber o segundo parágrafo, ele vai falar que a ideia é uma rede de significado que oferece um sentido interno, ok? Essencial àquilo que se refere. São nexos causais, quer dizer, vários conceitos menores entrelaçados uns aos outros vão formar uma ideia maior. E aí ele vai chegar nessa questão que eu coloquei. Se você olhar mais lá no final, ele vai falar assim, ó, mas concebo pelo pensamento o conceito e a ideia universal de flor. Quer dizer, eu observo a flor, outro observa, e a gente pode, através das nossas ideias, chegar a uma ideia de flor que atenda o meu entendimento, o seu, ok? Agora, a essa, filosofia, aí a filosofia vai mais além. Eu vou colocar mais uma pimenta aqui nessa história aqui para vocês. Olha só, há um entendimento que o homem só é capaz de ir em direção ao bem porque existe a ideia do bem universal. Cada um tem sua ideia do bem. Porém, cada um entende aquilo que é bom, mas a consciência acusa. Por que a consciência acusa? Não é por causa da minha experiência, porque a minha experiência diz para mim que eu estou fazendo bem. Mas só que tem algo que bate lá e fala: não, isso não é o bem. Então, existiria em nós uma programação, um software superior que nos faz acusar de forma que a gente vá na direção do bem universal. O que, naturalmente, nós não somos propensos a isso. É o sim, caso do amor, por exemplo. sim, O paixão. amor é uma ideia universal que vem do plano superior. Sem ela, a gente não alcançaria. Eu penso que, no sentido materialista, complica. Porque o que vai te mover a fazer o bem numa sociedade que luta o tempo todo? É verdade, é verdade. Se degradia. E provoca Se nós mais o mal fôssemos do que como o bem. animais que não têm essa diretriz, essa consciência moral, que é algo que foi instalado em nós estaríamos matando aí ao sabor do. Se eu preciso matar, eu mato. Sim. Só que no homem não é assim. No homem acusa. É o caso que Já acontece com fomos, quem vai na guerra. já fomos assim, Tá? né, Ricardo? Eu vi agora aí um depoimento de um soldado israelense que o cara está pirando. A cachola dele está pirando. Porque ele está tendo que fazer coisas que ele não sabia que ia assombrar ele durante o sono. Um reservista que foi, pelo espírito da grande Israel, aquela coisa toda, encarou as batalhas e era mais do que ele podia suportar. Isso acontece ao longo da história com muitos. Então, assim, acho que nesse sentido a filosofia vai alcançar esse absoluto, até algo apontando a gente para uma direção melhor, a despeito das coisas que a gente faz. Às vezes a gente não consegue, porque cada um tem uma noção do bem, né? Em função da Isso. nossa experiência espiritual, do nosso conhecimento espiritual, cada um tem uma noção do bem. Então, às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas lá na frente a gente fala, não fiz o bem, fiz o mal. Ou então não fiz tudo o bem que eu poderia ter feito, né? Que nem Santo Agostinho falava, né? Então,
realmente é uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso não, mas se a gente não vem com alguma coisa programada para tentar fazer o bem, tentar seguir o caminho correto, né? Que é o que Jesus veio despertar a gente, veio relembrar, veio despertar, não só Jesus, né? Mas outros, né? Buda, Confúcio, outros, Maomé, a gente realmente estaria naqueles mundos primitivos lá, né? Onde eu imagino que deveriam ser só matança, guerra, etc, etc. Eu acredito muito nisso. É, É por isso que também. o Kant falou assim: me causa espanto a lei moral dentro de mim. A lei? A lei moral dentro de mim. A lei moral dentro de mim. Porque para ele, assim, uma leitura pragmática da realidade, nós somos como máquinas. Mas eu tenho sentimentos que são nobres, que me elevam, né? Que tira eu dessa situação. Então, e aí, então ele ficava espantado. E o Kant era um cara que era rigoroso com a condição moral. Sabe, né? Eu acho, Do rigor do Kant. eu acho que isso aí, essa lei moral que vem em nós, eu acho que independe da educação que você recebe dos pais, não é? Isso aí é o que se chama imanente, Ricardo, que já vem dentro? Isso, é bem imanente nosso. É imanente nosso. Essa É. lei moral é uma coisa imanente nossa. Independente da educação, independente de qual família, em qual meio ambiente que a gente viva, cresça, se crie, a gente tem aquilo dentro da gente, né? É uma coisa divina É, que vem na mônada, né? Chega até nós. isso. O que pode acontecer é alguém rejeitar. Eu falo assim, eu estou fazendo, sei que está errado, mas vou continuar fazendo. Aí ele está endurecendo o coração. Não Aí consigo está fazer diferente. criando uma condição difícil para o espírito, porque vai ficar o conflito sempre. E às vezes esse conflito está lá e a pessoa não assume. E por não Mas eu, querer assumir, ela bate mais o ponto ainda. Fala, não, comigo não. Mas quando deita lá no travesseiro, pom, fica batendo, batendo. Né? eu acho que o espírito, por exemplo, quando a gente dorme, né? Quando ele sobe e reflete, faz uma avaliação do dia, ele fala: Nossa, eu não consegui dar conta mais uma vez. Eu sei o que tem que fazer, né? Eu tenho lá, ó, É, é imanente, né? A lei moral é imanente de mim, mas amanhã eu vou tentar de novo, né? E assim vai, né? e assim vai. Assim É vai. lógico que assim, aí ela se tem um cuidado de olhar e reconhecer a nossa condição, não esperar também mais do que aquilo que nós podemos suportar. Isso, Vamos falar, né? Deus dá a cruz conforme cada um pode carregar. isso. Então, assim, às vezes um nível de exigência muito alto e não leva em conta aquelas incapacidades que ainda temos, se não for bem administrado, pode gerar uma neurose, Sim. gerar problemas psicológicos. Então, aí entra aí o alto amor, a compaixão, até assim uma coisa da vaidade, né? Eu, por exemplo, eu sempre achei, quando eu lia lá atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, o entusiasmo da ciência, o entusiasmo na economia de algumas coisas, a gente sempre superestimou muito a condição humana. A gente superestimou muito, a gente achou que, nossa, agora nós somos a cereja do bolo. Não, não é bem assim, não. Nós temos muito que trabalhar ainda. E se não Nós estamos longe da reconhecer cereja isso, do bolo. é, Estamos muito longe da cereja do bolo. estamos muito longe. A gente está vendo isso aí. Foi só criar um pouco de dificuldade à natureza, trazer para nós dificuldades que a gente começou a derrapar na curva. Fazer coisas assim que você fala assim, mas o cara tão inteligente não é fazer isso. Mas estão fazendo. E repetindo. Então, aí entra essa questão. Então tá, vou deixar minha vaidade de lado e eu sou isso. Vou fazer as pazes com a minha sombra. O que eu posso fazer para melhorar? E vamos lá, passo a passo, para melhorar. É tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Não adianta esperar dar Ô, salto, Ricardo, não, que eu vou eu sorrir acho, ali, abrir a porta e vou atender todos os mendigos da rua com satisfação e alegria, e não vai ser bem assim. Né? Pode falar, eu, Patrícia. eu acho que eu já falei daqui de um livro que eu li chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, legal.
e eu empaquei muito no capítulo que falava sobre perfeccionismo, né? Porque ele fala algumas verdades que você fala assim, não, não é isso, não é sim, não, não é. E aí é você com você mesmo, né? Sim. E fala muito que a questão de você querer ser perfeito, né? Ser o perfeccionista, está muito mais ligado àquilo que você quer que a outra pessoa tenha a imagem de você do que aquilo que você realmente é. Você quer que os outros te tenham o conceito de que você é uma pessoa perfeita, não porque você está fazendo para realmente ser perfeito. E aí isso deu um nó na minha cabeça, porque assim, não, imagina que não. E quando Você você passar por uma terapeuta psicóloga é a primeira coisa que ela vai falar para você. Exatamente. E aí foi onde dá um nó ali. Eu li aquilo ali muitas vezes. Esse livro me abriu muito a mente e me ajudou muito na minha reforma íntima, sabe? Dessa questão do perfeccionismo, de você realmente. Você acaba criando uma couraça, sabe, em cima de você. Aquela frase mesmo, né? Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, você achando que pode sentir dor, você já coloca uma máscara ali e fala assim: daqui não passa. Aquilo nem aconteceu, mas você já fala: se acontecer, daqui não passa. Aí, daqui a pouco, você coloca outra. Quando você vê, você está É, um robô, um monstro, né? E você tem que resgatar lá assim mesmo. Patrícia, perfeito. No universo masculino, era aquela famosa frase: homem não chora. Então, o homem tinha vontade de chorar, mas não vou chorar. Estou forte. Ricardo, e aí, ó, Ele você é a imagina, dor, né? o meu pai veio de uma situação, minha avó foi mãe solteira do meu pai. Meu pai nasceu em 1944. Tem ideia do que foi isso, né? Então, aí foram N situações e o meu pai sempre falou para mim: não dependa de homem nenhum, vai estudar, vai ser independente, vai. Gente, isso criou algo em mim que eu era um trator, um trator. Ninguém parava eu era um trator. E não faz muito tempo, não, sabe? Faz pouco tempo. E você fala, opa, peraí. Não, ok. E começar a colocar esses limites, sabe? Até aqui, ok. Eu entendi. Eu entendi o que ele queria dizer para mim, Sim. sabe? De não deixar ninguém te humilhar, de não deixar ninguém passar por aquela. Mas da maneira como eu trouxe isso tão forte para mim, eu era um trator, desculpa, né? Coração, o pessoal fala assim, coração peludo. Dói, não, não dói, mentira. Dói e muito. Mas para todo mundo era perfeito, não dói. Imagina, eu vou sentir isso. Que isso? Isso é para os fracos, entendeu? É, E aí você desconstruir tudo isso para reconstruir, não é fácil, leva um tempo. Tô na estrada aí, viu? Tô na estrada. isso aí. Compartilho contigo. Patrícia, Todos nós, todos nós. tinha, Sempre tem tinha algum uma, aspecto de nós que a gente está ali ainda, lapidando em luta, uns mais, outros menos. É isso mesmo. E esse é o processo, né? Patrícia, teve uma época aí que tinha muito na internet uns posts que o pessoal colocava, como eu me idealizo, como fulano me vê, como cicrano me vê e como Como realmente eu eu realmente sou. eu sou. Exatamente, é bem Esse é isso bom. mesmo. Esse é muito bom, verdade, mano. Isso é muito bom. Ok, vamos lá então para o próximo. Desejo e vontade. Vamos fazer esse, depois eu mostro alguns slides para vocês, só para não ficar só na promessa. E o tempo também está curto e acho que esse desejo e vontade é importante a gente fazer a leitura e uma Eu posso, reflexão a respeito. Pode eu ler, posso então. 3.5 Desejo e vontade. Para os seres humanos, satisfazer as necessidades é fonte de satisfação. O desejo parte da satisfação de necessidades, mas acrescenta a elas o sentimento do prazer.
dando às coisas, às pessoas e às situações novas qualidades e sentidos. No desejo, nossa imaginação busca o prazer e foge da dor pelo significado atribuído ao que é desejado ou indesejado. O desejo é busca de fruição daquilo que é desejado, porque o objeto do desejo dá sentido à nossa vida, determina nossos sentimentos e nossas ações. A vontade difere do desejo por possuir 3 características que este não possui. O ato voluntário implica um esforço para vencer obstáculos. Estes podem ser materiais, uma montanha surge no meio do caminho, físicos, fadiga, dor, ou psíquicos, desgosto, fracasso, frustração. A tenacidade e a perseverança, a resistência e a continuação do esforço são marcas da vontade e por isso falamos em força de vontade. O ato voluntário exige discernimento e reflexão antes de agir, isto é, exige deliberação, avaliação e tomada de decisão. A vontade pesa, compara, avalia, discute, julga antes da ação. A vontade refere-se ao possível, isto é, ao que pode ser ou deixar de ser e que se torna real ou acontece graças ao ato voluntário, que atua em vista de fins e da previsão das consequências. Por isso, a vontade é inseparável da responsabilidade. O desejo é paixão e a vontade decisão. O desejo nasce da imaginação e a vontade se articula à reflexão. O desejo não suporta o tempo, ou seja, desejar é querer a satisfação imediata e o prazer imediato. A vontade, ao contrário, realiza-se no tempo. O espaço e a ponderação trabalham com a relação entre meios e fins e aceitam a demora da satisfação. Mas é o desejo que oferece à vontade os motivos interiores e os fins exteriores da ação. A vontade cabe à educação moral do desejo. Na concepção intelectualista, a inteligência orienta a vontade para que esta eduque o desejo. Na concepção voluntarista, a vontade boa tem o poder de educar o desejo, enquanto a vontade má submete-se a ele e pode, em muitos casos, pervertê-lo. Bacana, valeu, Patrícia. Eu vejo aqui, o próprio texto em si já é muito bom, né? Já dá uma... Nossa, muito bom. Muito bom. Você sabe o que eu coloco para mim, o que eu coloco aqui para mim é assim, ó, vontade, eu sempre lembro do amar, que é um sentimento que é perene. E o desejo é sensação, é aquele negócio que eu quero. Eu divido eles assim, Sim. né? A vontade, ela é suprema, ela tá lá em cima. No pêndulo, ela tá lá em cima. E quando eu penso aí, a gente vai pensar em pensamento, que forma uma ideia, que vai provocar imaginação. E essa imaginação vai causar um desejo. E esse desejo vai se materializar de acordo com a nossa vontade. A gente pode ter feito todo o caminho anterior. Se não tiver vontade, vai ficar só no mundo da imaginação. E é o que acontece com muita gente, né? Idealiza muitas coisas, mas por quê? O desejo é momentâneo. Ele enche o nosso espírito, mas para realizá-lo exige uma força de vontade, porque são muitos passos para se adquirir aquilo que deseja. É o combustível, né, cara? Nos relacionamentos, por exemplo, um dia eu quero casar, conhecer alguém legal. Tá na minha imaginação. Agora, na hora que eu conheço a pessoa, tem o trabalho, né? Ali tem que ter o contato, tem que ter a relação, exige da pessoa abdicar de algumas coisas, a outra também. E aí, se não tem força de vontade para fazer isso, o projeto não vai para frente, a casa cai. Tem uma coisa também, viu, Ricardo? Eu estava pensando, né?
Normalmente a gente fala força de vontade, né? Ok, força de vontade. Mas aí eu comecei a pensar em força da vontade, né? A força da vontade. Então, quando a gente pensa na força da vontade, quando a gente realmente consegue ter a vontade, administrar a vontade, a gente tem uma força fabulosa, né? Uma força assim imensurável. Realmente é a vontade que faz as coisas acontecer. Eu não sei explicar bem, mas quanto mais a gente consegue aumentar a nossa vontade de realizar alguma coisa, mais Mas a força chance a de gente tem. sucesso. É. Sim, Mais força a gente tem. É a força sim, da vontade. é, Talvez, perfeito. talvez eu acho que ela só perca para a força da oração, né? É. Agora, Talvez tem só uma perca. coisa assim que a força da vontade exige um otimismo, né? Eu vou ser capaz de realizar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Aí é uma questão de ponderação da razão, porque esse positivismo é necessário, porém ele tem que ser realista. Porque também, se for um positivismo que não é realista, Você é igual às vezes vai. a pessoa lá, por exemplo, sei lá, que acha que tem dom para cantar, mas não tem voz e não canta, mas ela cismou que tem. Aí vai, sabe? Falta ritmo, falta voz, falta isso. É o otimismo que não está sendo realista. Talvez meu caso não é cantar, talvez eu vou compor. Então, pelo menos isso eu faço bem, pode ser. Vou viver de É, música. Um exemplo banal aqui, mas são N situações igual a essa. Então, tem um determinado momento que a força de vontade, às vezes, ela vira teimosia. É. E aí cabe em nós esse sentido. Pô, peraí, aqui é força de vontade ou é teimosia? Aí a razão, aí você tem que sentar, fazer uma lista de prós e contras, cruzar uma com a outra, assim, ó. Listei tudo aqui, os prós, listei os contras, cruza, e aí vê o que dá desse cruzamento. A realidade vai se apresentar, né? Pô, falta isso, falta aquilo, eu não tenho isso que eu estou desejando não dá. Por aí vai, né? Então, assim, eu entendo isso. De regra geral, força da vontade sempre é bom. Força da vontade. Porque a gente realiza. Na verdade, nós estamos capacitados a realizar muito mais do que a gente realiza. Isso é verdade. É que a gente tem muitos senões, né? Mas as capacidades que a gente tem, mesmo que não sejam aquelas que a gente idealiza, mas já dá para fazer muita coisa. É que a gente põe obstáculo, né? Mas às vezes é difícil por isso, por aquilo. Eu não consigo ser tão positivo assim. Então, quando vem a dificuldade, eu abaixo. Então, assim, manter a vontade, trabalhar essa força de vontade sempre é bom. Mas não podemos chegar nesse ponto dessa vontade otimista e realista, que há, inclusive, obras falando sobre isso, né? Porque há uma preocupação com a juventude que está idealizando muito, imaginando muito e querendo que as Uhum. coisas aconteçam com pouco esforço. Enquanto que os antigos, para construir alguma coisa, levavam anos, dezenas de anos. É que para eles parece que é tudo muito fácil, né? Assim, É, vou ali, o negócio acontece. Eu você acho que pega essa lá o antigo, tendência. lá ele falava que ia fazer uma fazendinha, ele pensava em 20 anos para estabelecer aquela chácara, aquela fazendinha, né? Essa noção do tempo, de acontecer. Agora, na modernidade, não. Então, aí está acontecendo isso. É, e aí criando inúmeros problemas psicológicos, porque mas não acontece do jeito. Eu, por exemplo, enfrentei muito isso dentro da empresa, porque eu via muitos jovens que tinham investido muita informação, mas chegava dentro da empresa, é um funil.
E aí aquilo que a pessoa achava que ia acontecer em 5 anos, no planejamento que ela tinha feito uma planilha Excel, né? Aonde ela fez lá o quanto e definiu que ela tinha capacidade de liderança. Em 5 anos ela estaria, porque ela tem tudo ali pronto. E aí ficou eterno e insatisfeito. Né? Quantos eu não vi assim? Ricardo, Então, acho que é um pouco disso. Né? Pode E falar. hoje em dia Ricardo, também, dentro dessa linha, né? Dentro desse nosso estudo de pensamento, vontade, etc., eu entendo assim. Parece que lá atrás era a ordem das coisas, parece que era assim: pensar, sentir, agir, né? Mas agora, recentemente, até acho que algumas aulas anteriores aí, o que eu entendi é que a gente tem que, talvez antes, captar, perceber, sentir, para depois pensar, para depois agir, né? Então, eu não sei bem, eu fico meio confuso com isso, entendeu? O que você acha? Então, eu entendo que nós temos uma sociedade hoje que ela é hedonista. Então, ela é É? muito ligada às sensações. As sensações é que movem. Sim. Então, parte desse primeiro, eu tenho que atender às minhas necessidades, das sensações que me chegam. Então, e aí eu acho que tem um entendimento assim que parte da matéria, né, do que do espírito. Então, há uma inversão de valores. Então, uma sociedade que você, se eu atendi minha sensação e ela me realizou, não importa se isso trouxe algum crescimento pessoal, se isso me fez uma pessoa melhor, importa que eu atendi a esse sentimento meu. Então, assim, eu entendo que nós estamos vivendo uma época de inversão de valores, tanto no hedonismo, no narcisismo e no materialismo. Coloca a matéria à frente, coloca o eu à frente e as sensações em primeiro lugar. E aí vai surgir uma série de problemas em função disso. Né? As empresas, por exemplo, no ambiente corporativo, ensinam-se muito a trabalhar em equipe, mas as pessoas individualmente estão muito egoicas, porque estão pensando em promoção de carreira, ganhar mais dinheiro, status, poder. E Aparência. aí como é que faz? Nossa, aí você não faz, você não pensa. Nesses É, momentos, tem momentos que você não pode pensar, você só faz. Eu estou nesse isso momento, você só faz. Se pensar faz. da Clash, porque É, você fala, mano, não faz sentido. Mas tem que fazer. Então tá bom. Então vamos lá, vamos fazer. Sem isso. pensar. Se pensar Essa é a dói, fala assim, meu, jamais faria. Se fosse meu dinheirinho, não, não. Mas tem que fazer. Faz parte do é, negócio. E não sofrer. isso. Tô aprendendo Nós isso estamos na engaiolados pele. nisso. É uma É isso gaiola que aí. nós criamos para nós mesmos. É isso aí. Aí tem aquele movimento que acho que eu não sei se ainda, acho que parece estar menos vigoroso, devido às dificuldades que a gente tem passado, problemas climáticos, pandemia e tudo mais, mas que era do slow food, da pessoas abdicando de trabalhos em grandes empresas para morar numa cidade menor, fazer uma Lá coisa na mais, fazenda. mais tranquila, isso. Tem até um nome, me fugiu o nome agora para falar para vocês, mas é um movimento mundial. Tá? Depois eu vou descobrir e eu mando lá no grupo para vocês. Tá? Existem pessoas articulando nesse sentido. São pessoas que tomaram consciência dessa neurose, da Mas, paranoia. Ricardo, ó, não vai muito longe. O meu marido trabalha numa empresa em Pomerode, Santa Catarina. A minha filha, hoje eu estou em Campinas, estou na casa da minha filha, ela estuda e mora aqui em Campinas, tem 19 anos, então um pouco eu fico aqui, um pouco eu fico lá em Pomerode com o marido. E eu fiz 50 anos esse ano,
E eu falei, gente, eu não sou Rainha Elizabeth, eu tenho mais anos para trás do que para frente. Eu não vou ficar nessa loucura, eu estava ficando sozinha em São José, trabalhando. Eu pedi conta, 9 anos de empresa, eu pedi minha conta, fui embora para Pomerode, Santa Catarina. Hoje eu fico com a minha filha, tenho muito mais qualidade de vida com ela, com meu marido, me readequei financeiramente e não quero mais saber de voltar a trabalhar no mundo corporativo. Faço outras coisas online e tal, mas mundo corporativo jamais. Perfeito. Então, tá aí o exemplo, né? É um exemplo aí que a gente está comentando. Deixa eu compartilhar aqui só um slide. Acho que pelo horário adiantado já da hora, não vai dar para a gente O falar Manuel aqui de levantou a mão, livre-arbítrio. Ricardo. Hã? O Manuel levantou a mão. Manuel, por favor. Desculpa. Eu ia comentar o seguinte, que na contramão também em sentido contrário do que vocês estão falando, que a pessoa entra na empresa e pretende em tanto tempo já atingir tal lugar e não consegue, a gente vê muito, principalmente nos esportes, e agora também com com essas mídias sociais, as pessoas de uma hora para outra alcançarem uma notoriedade que elas não, nem psicologicamente, nem moralmente estão preparadas para encarar. Ficam milionárias do dia para a noite, com poder, carregando milhares e milhões de seguidores, e daqui a pouco se afundam porque não estavam preparadas para isso. Sim. Perfeito, Manuel. Perfeito. Aí, ó, essa é uma apresentação que eu estou montando ainda, não terminei, por isso que eu não utilizei na aula de hoje. Esse livro aqui, ó, Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, recomendo para todos, tá? Tudo a ver com o que a gente está falando, e o Ernesto Bozano é um cara brilhante. É outro aí que é cientista, então vale a pena. Deixa eu mostrar aqui o cérebro-mente, cérebro como luxo supremo da humanidade, a plasticidade cerebral, a mente, divisões da mente, pensamento e vontade, né? O pensamento como agente modelador, fala aí que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, eles manipulam, então, os fluidos espirituais, né? O pensamento. Aí, nesse slide, fala que o pensamento é um atributo, característica do ser espiritual, é o que distingue da matéria, a matéria não pensa. Pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de, olha só, aqui a definição que eu falei lá no começo da aula, o pensamento como algo, como uma partícula, como um isto. Ele é, então, o quê? Uma radiação dotada de ponderabilidade, de propriedades químicas eletromagnéticas, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. É por isso que no plano espiritual as formas são de todo tipo, porque lá o ser está pensando e a forma, o mundo espiritual é um mundo, praticamente o mundo do pensamento. Então vai se refletir em torno da pessoa. Querem um exemplo disso? Assistam, acho que quase todo mundo aqui já viu, o filme Amor Além da Vida, onde lá no final, aquela moça que está presa numa construção mental. Não vou contar mais para não estragar para quem não viu. Mas é um filme de carteirinha para espírito. Tem que ver. Passa até como lição de casa para quem não viu aí. Porque lá está todos os conceitos espíritos. E no final tem essa questão da idioplastia, ilustrada de uma forma muito tocante e emocionante. Quanto que ela pode aprisionar um espírito. Quem quiser assistir o filme está no Netflix. Isso. É um filme muito bom, antigo, mas está sempre valendo. Ó, os últimos 2 itens da aula de hoje é livre-arbítrio e determinismo. Porque tenho vontade, eu tenho livre-arbítrio para exercê-la,
Aí eu vou lembrar do Paulo apóstolo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No fundo é isso. Quando se fala da liberdade cristã, é que nós somos livres. O Cristo, na verdade, ele veio para nos libertar. Agora, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Por isso que na doutrina espírita a gente não fala mais é certo ou errado. Não tem essa de certo ou errado, regrinha. O que tem é ou é bom ou é mal para a economia do espírito. Isso que eu vou realizar é bom para o meu espírito. E aí, ou é ruim, que causas, consequências vai ter. Porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, a semeadura é livre, porém, colheita é obrigatória. E aquilo que é fatalidade na visão espírita é aquilo que nós construímos em outras vidas, que repercutem sobre essa vida. Aí é uma fatalidade. Uma doença que vem, uma determinada idade, um acidente, ok? Acontecimentos marcantes, relevantes, que servem de prova para o espírito. Ok? Agora, a dificuldade nossa é saber, né? A gente nunca sabe. Tem coisas que não é que está planejado no plano espiritual e vem sobre nós. Mas muitas vezes é a nossa atitude que atrai aquele tipo de situação. Então, na verdade, não estava programado, mas como eu tenho o hábito eu estou sempre me envolvendo naquele tipo de situação. Aí é preciso que eu mudar a minha conduta. Aí eu vou passar de aquelas coisas que praticamente para mim é uma fatalidade, sempre acontece comigo, podem deixar de acontecer. Se tem os casos dos relacionamentos, relacionamento é muito isso. Que tipo de perfil de pessoa que eu procuro? Se sou uma pessoa que, por exemplo, só olha para o design às vezes é importante, mas não é o essencial. E aí, nessa de só olhar o design, onde é que eu vou parar? O que será que eu estou trazendo para a minha vida? O design é o começo ali, a gente tem que sentir alguma atração, tudo bem. Mas tem que ter outras coisas aí, senão... E se eu não mudar esse comportamento e achar que, puxa vida, eu tenho que carregar um chaveirinho bonito junto comigo, eu vou estar repetindo relacionamentos dos quais eu falo, pô, mas isso só acontece comigo. Mas por que acontece, só acontece com você? Ok? Gente, é isso. Acho que já deu tempo bom aí, estouramos bastante. Desculpe aí estourar um pouco a aula de hoje, mas acho que foi um assunto muito interessante. Eu vou interromper o compartilhamento. Vamos para o encerramento, então. Se alguém tem alguma última palavra, algum comentário, fique à vontade. Aula nota 10, como sempre. Que bom. E aí fica o convite a vocês fazerem um pouquinho mais de pesquisa, dar uma olhada, né? Porque, veja quantos temas a gente não tratou hoje, né? Se for pensar, enumerar um por um, cada um deles dá um estudo de filosofia. Ok? Alguém gostaria? Poderia fazer? Eu vou fazer hoje para vocês. Então, vamos elevar os nossos pensamentos no sentimento de gratidão, de agradecimento aos irmãos espirituais que nos assistiram, aos mentores do curso de Filosofia Espírita, aos amigos aqui desencarnados que nos acompanharam e a todos aqui encarnados, nessa fraternidade que nós fazemos todas as quintas-feiras, neste ambiente tecnológico, que nos proporciona esse contato precioso, mesmo que muitas vezes não seja presencial, mas que em espírito nós estejamos nos alcançando uns aos outros. E queremos, então, vibrar o melhor das nossas vibrações em favor de todos aqueles que passam por dificuldades, em especial pela faixa de Gaza, pelo povo de Israel, pela Ucrânia, pelos russos, todos os lugares onde tiver conflito armado, por todos os doentes, todos os desesperançados e aqueles que se encontram com distúrbios psicológicos. Que a nossa vibração, nosso amor possa envolver a cada um.
e que possa uma parte desse fluido, desse pensamento positivo, envolver as nossas famílias, amigos e até mesmo a nós mesmos, nos dando um pouco mais de paz, esperança, saúde e fé. Que assim seja, graças a Deus. Melhor abraço a todos. Até uma Meus próxima. amigos, nas Boa próximas noite a duas todos. quintas-feiras eu não estarei presente, porque eu vou estar trabalhando à noite. Ok, Manuel? Na próxima quinta ou todas as quintas? Não entendi. As próximas duas quintas-feiras. Ah, ok. Tá bom. Valeu, Manuel. Bom trabalho lá. Tudo de bom. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, gente. Muito bom. Obrigada, Boa obrigada. noite, boa noite. Boa noite.